E aí? Estamos na área, hein? Presta atenção. Direitos políticos. Repare que a gente ainda está nos direitos fundamentais. A parte de direitos políticos, nós temos aqui nos direitos fundamentais, ainda no título 2, agora no capítulo 4, que fala dos direitos políticos. Capítulo 5, partidos políticos. A gente vai fechar essa parte para fechar os direitos fundamentais. Aqui, fechando os direitos fundamentais, essa parte de direitos fundamentais é a parte que mais cai em concurso. A gente tem aí um número muito elevado de questões de direitos fundamentais. E a gente está fechando diante de direitos fundamentais e você está aprendendo muito bem isso. Então, respira fundo, porque agora a gente entra no artigo 14 até o artigo 16 e depois 17, fechando direitos políticos e partidos políticos passo a passo, cheios de exemplos e depois matando com os exercícios de fixação para você nunca mais esquecer. Tranquilo? Lembrando, a gente está juntinho, tá? Juntos até depois da posse, caraca. Energia e tesão, pô. Parabéns, você tá até aqui agora, tá? Você chegou aqui. Parabéns, olha quanto você já evoluiu. Ah não, Fábio, eu pulei... Porra, aí é sacanagem. Não, olha quanto você já evoluiu, cara. Olha quanto você já evoluiu. Parabéns. Não para não. Não para não. Continua. Vai chegar. Se você não parar, a fila vai andando. Você vai chegar, cara. Pô, Fábio, tô querendo parar, sei o quê. Manda mensagem pra mim. Manda lá. Ah, Fábio, não sei o quê. Mano, não pare, caraca. Não pare, tá? Não pare. Você vai chegar. Eu tive vários exemplos que, pô, deu ruim no meio do caminho e tal, mas pô, não parou e tá lá hoje empregado. Tá lá hoje com o seu distintivo, tá lá hoje no seu tribunal, tá hoje, né, com o seu contra-cheque e a tua estabilidade. Então não pare. Vamos junto. Se liga. Direitos políticos, artigo 14 até o artigo 16. Pega aí, acompanha com a tua Constituição também. É importante pra gente, tá? Você acompanhar com a tua Constituição. A parte introdutória, muito tranquilo. Mas quando a gente fala em direitos políticos, que aparece no nosso artigo 14 até o artigo 16, e a parte dos direitos, os partidos políticos vão aparecer no artigo 17, que tem algumas peculiaridades também, a gente fala do conjunto de normas que vão disciplinar as formas de exercício da soberania popular. Soberania popular. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Já fiz essa pergunta para você, eu vou fazer de novo. O nosso regime político é o regime o quê? Democrático, sim ou não? Perfeito, democrático. Sim, tá? E a nossa democracia? É uma democracia representativa ou uma democracia direta? O que você acha? Representativa ou direta? O que você acha? Tô com uma dorzinha hoje aqui. É a idade, sabia? Putz, sabe que eu fui no óculos, né? O oculista e tal. Fazer exame lá. Eu percebi que, pô, quando você faz certa idade, caraca, a parada realmente dá um boom assim. Aí o caraca tava percebendo que dificuldade com algumas coisas e tal. Aí o médico, vem cá, lê aqui. Ah, tá. Agora lê aqui. Show, não sei o quê. Aí só o cara falou, isso aí é a idade. Não tem jeito, daqui a pouquinho tu vai precisar de um óculos. E aí mostrou algumas técnicas lá para leitura e tal, mas pô, agora não precisa não, mas daqui a pouco, cara, isso é fato, é idade. Que loucura. Se liga, cara. Tá? Tem coisas que vão acontecer, vai acontecer e não tem jeito. Mas tem coisa que depende de você. Então, se liga no conteúdo. Se liga no que a banca vai apresentar. Você tem que entender o que a banca vai falar. Mas depois que entender o conteúdo. Olha só. A nossa democracia é uma democracia representativa ou direta? Aí, é representativa e tal. Na verdade, as duas. O parágrafo único do artigo 1º fala que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ora você elege alguém para te representar, ora você diretamente, sem a necessidade de um representante, você vai decidir acerca das decisões políticas do Estado, através de alguns instrumentos de participação direta, como aparece aqui na cabeça do artigo 14, no artigo 14, na verdade. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, dentre outros. Então a nossa democracia é uma democracia mista. É uma democracia semi-representativa, semi-direta. É uma democracia chamada de participativa. Vamos lá.
O artigo 14 fala assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio universal. Tá? Pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei. Mediante o quê? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Isso é o que diz o artigo 14. Sufrágio universal, voto direto, secreto, universal, para todos, igual para todos, instrumentos de participação, plebiscito, referendo, iniciativa popular, a gente vai falar sobre isso agora. Essa é a apresentação. O conjunto de normas que vão disciplinar o exercício da soberania popular, como você vai participar das decisões políticas do Estado, como cidadão, como nacional cidadão do teu país, exercendo seus direitos políticos na participação do sistema político de um Estado. Repare só, tá? Vamos lá. Logo, nós temos alguns instrumentos de exercício da soberania popular. Esses instrumentos, o primeiro qual é? O sufrágio. E o que é o sufrágio? O que significa sufrágio? Sufrágio é o direito de votar e ser votado. O direito de votar e ser votado. Você pode participar de decisões políticas do Estado, você pode votar, você pode também se candidatar para estar à frente ali da tua comunidade. Sim. Então o sufrágio é direito de votar e ser votado. A gente vai aprender que a manifestação do sufrágio é através do voto. Então repare que o sufrágio é um instrumento democrático, sim. O direito que você tem de ser votado e de votar. Mas nós temos outros instrumentos de participação direta, como plebiscito, como referendo, como a iniciativa popular. Esses aparecem na cabeça do artigo 14. E nós vamos ali entender o que é o plebiscito, o que é o referendo, o que é uma iniciativa popular. Já fiz aqui um link indiretamente, colocando ali para você. Plebiscito e o referendo são consultas populares. Consultas populares. A diferença é que no plebiscito, a consulta é o quê? Prévia. É a priori. Anterior. Então, ó, plebiscito, consulta prévia. Ou seja, no plebiscito, a lei ainda não existe. O povo vai ser consultado, depois é feita a lei. No referendo, a consulta é a posteriori, posterior. Né? A referendo, ou seja, a lei já existe. E nós vamos o quê? Ratificar. Ratificar. Então, ó, plebiscito, referendo. Aí, o exemplo foi o Estatuto do Desarmamento. A lei já estava ali, o povo foi o quê? Ratificar. Ali para ver se iria aplicar ou não aquela norma. Iniciativa popular é a possibilidade, não confunda isso aqui, cara, não confunda, pelo amor de Deus, não confunda não, hein? Não confunda, tá? Não confunda iniciativa popular com ação popular, é diferente. Os dois são instrumentos democráticos, ambos são instrumentos democráticos, sim ou não? De participação direta do povo, sim. Mas a ação popular é um remédio constitucional, um remédio que visa anular ato lesivo ao MMP3, lembra? A moralidade administrativa, ao meio ambiente, P3, patrimônio público, entidade que o Estado participe, patrimônio histórico, patrimônio cultural. É um remédio constitucional. Agora, a iniciativa popular é a possibilidade de você iniciar um projeto de lei. E quando eu falo projeto de lei, é um projeto de lei ordinário ou o quê? Um projeto de lei complementar. Um projeto de lei. Você pode iniciar um projeto de lei. É fácil? Não, difícil pra caraca. Mas você pode iniciar um projeto de lei. Eu falei aqui, iniciar um projeto. Vou trocar a cor aqui. Iniciar um projeto de PEC, projeto de emenda à Constituição, falei isso? Não. Eu falei o quê? Um projeto de lei. Lei ordinária ou lei complementar. Então, puxa o gatilho. Não existe iniciativa popular para PEC. Não existe iniciativa popular para o projeto de emenda à Constituição. Não existe. Que coisa, né? Se nós somos o titular do poder, por que o povo não pode iniciar um projeto de emenda à Constituição? Que doideira. Mas, enfim, não tem. O povo não pode iniciar um projeto de emenda à Constituição. Loucura. Só projeto de lei ordinária ou lei complementar. E não é fácil, não.
São instrumentos democráticos de participação direta que aparecem na cabeça do artigo 14. Mas tem mais? Sim. Olha lá. Ação popular também é um instrumento democrático. Organização em partidos políticos, participação. Pedido de impeachment, direito de petição, dentre outros, tá? E essa junção aqui que a gente encontra, tá? Da democracia representativa através do sufrágio com a democracia direta através dos instrumentos de participação direta do povo, a gente tem a nossa democracia sendo taxada como uma democracia mista, uma democracia semi-representativa, semi-direta. Também chamada, anota aí, anota, democracia participativa. Participativa. Eu vou melhorar minha letra, eu prometo, eu vou melhorar minha letra. Tá? Participativa. Tá? É o nome da nossa democracia. Tá? É o nosso regime político, ok? Nosso regime político é o democrático. Democracia mista, semi-representativa, semi-direta, participativa. Mistura a democracia representativa com a democracia o quê? Direta. Beleza? Introdução feita, a gente vai avançar, mas já com as questões aqui. E aí eu quero que você entenda as observações aqui, indiretamente já linkando a tua mente. Sufrágio, o que é? Direito de participar do pleito eleitoral, de ser votado, de votar. Ele será universal, não havendo restrições de cunho econômico e intelectual. Hoje o sufrágio é universal, eu vou te ensinar isso. Sufrágio mais não é restrito, ele é universal. Qualquer um pode participar de decisões políticas do Estado. Bem, voto. Voto é o meio pelo qual se exerce o que? O sufrágio. É a manifestação do sufrágio, é através do voto. Nós vamos ver que o voto tem algumas características, já. Ele é direto, ele é secreto, ele é universal. Tem um valor igual para todos. O meu voto é igual ao de qualquer um. Mas enfim, vamos. Plebiscito. Plebiscito é um instrumento também democrático. Convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo depois do que aprovar ou denegar. Então, repare, plebiscito, consulta prévia, é a consulta anterior. Já o referendo é a consulta o quê? A posteriori, a referendo, uma consulta posterior. Ou seja, aqui, ó, posterior ao ato legislativo ou administrativo. O povo vai ratificar ou rejeitar. Então, são instrumentos que aparecem ali no nosso artigo 14. E aí, vamos destrinchar ainda mais? Bora! Olha o link. Grave, tá? Competência exclusiva do Congresso, o quê? Autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Tá? Consulta prévia. Tá? Consulta posterior. Então, cabe, tá, ao Congresso convocar o plebiscito, que é uma consulta prévia. Então, ao convocar, consulta prévia, o Congresso vai convocar. Já, tá, o referendo, o Congresso vai o quê? Autorizar o referendo. Perfeito? Competência. Iniciativa popular, possibilidade de iniciar um projeto de lei, proposta. O que eu quero que você entenda? Que a iniciativa popular, aqui um link, né? Todo projeto de iniciativa popular vai iniciar onde? Onde vai ser o início? Na Câmara dos Deputados. O início das votações, tá? Sempre. Então, quando for um projeto de iniciativa popular, o projeto sempre vai iniciar as votações aonde? Na Câmara. Não inicia no Senado. Então, olha aqui, ó. Será proposta, será apresentada aonde? A Câmara dos Deputados. Isso estou falando de uma lei federal. Calma aí, Fábio, por quê? Porque existe iniciativa popular estadual? Existe iniciativa popular no âmbito municipal? Sim. E foi isso que eu coloquei para você aqui, indiretamente para você andar muito na frente dos outros candidatos. As bancas estão surtando. Se você não conseguir conectar, você vai errar a questão de bobeira. Eu sempre falo o seguinte, a pior coisa que tem é você errar uma questão sabendo. Então, repare, tá? Para você iniciar um projeto de lei federal, projeto de lei, você vai necessitar da manifestação de 1.503 cidadãos. 1.503 cidadãos. É isso? Que isso, Fábio? 1.503 cidadãos. 1.503 cidadãos é 1.503 cidadãos. Ou seja, esse projeto de iniciativa
será proposto aonde? Câmara, inicia. Subscrito pelo menos o quê? 1%, tá? Do eleitorado nacional. Distribuído pelo menos o quê? 5 estados. Manifestando-se cada um deles pelo menos o quê? 0,3% do eleitorado. Ah, calma aí, 1% do eleitorado nacional é fácil? Não. Ah, mas eu consigo aqui dentro do Rio de Janeiro 1%, consigo? Sim, vamos lá. Consegui, basta? Não. Vai ter que ser distribuído pelo menos 5 estados. Ah, então calma aí, a gente consegue 1% aqui no Rio de Janeiro, depois pega lá em São Paulo depois pega em outro estado outro. É assim que funciona? Claro que não. Cada estado desse vai ter que se manifestar, olha lá, ó, por pelo menos 0,3% do eleitorado deles. Então não é tão fácil assim não. Aqui, na Constituição, no âmbito estadual, a lei vai trazer. Porque a Constituição fala que é a lei que vai estabelecer no âmbito estadual. Como será essa iniciativa popular no âmbito estadual? E no âmbito municipal, o próprio texto constitucional fala que será o quê? 5% do eleitorado do município. Manifestação de um projeto de lei, né? No mínimo ali 5% do eleitorado municipal. Acabou. Já vimos aqui os instrumentos que aparecem ali. Tem mais? Claro que tem. E agora a gente vai para o sufrágio. Vamos entender o sufrágio. Sufrágio, hoje ele é o quê? Universal. Mas já foi restrito, sim ou não? Sim. Hoje qualquer um pode participar das decisões políticas do Estado, inclusive analfabeto. Pode. Caraca, Fabiano, pode. É, né? É o que eles querem, né? Manipular. Manipular, galera. Mas o sufrágio já foi restrito. Já foi restrito o quê? A capacidade intelectual. Só votavam pessoas que sabiam escrever, que sabiam ler, né? Que tinham uma intelectualidade diferente. Já foi restrito a capacidade financeira. Só votavam aquelas pessoas que tinham dotes, terras. Hoje não. O sufrágio é universal, não existe mais isso. Não existe sufrágio restrito, o sufrágio hoje é universal, qualquer um pode participar. Em sala de aula eu falo o seguinte, quem tem filho aqui? Filho? Você tem filho aí? Tá em casa? Tá assistindo? Seu filhinho tá ali brincando? Filho. Só, todo respeito, presta atenção. Ah, tem. Pequenininho, tem? Ah, 2 aninhos. Ah, 2 aninhos. 3, tal, 5 aninhos. Ô, pai, mamãe, eu quero uma bicicleta. Quero uma bicicleta. Claro, filho. Pô, mãe vai passar no concurso aqui, papai vai passar. Qual bicicleta tu quer? Ah, pai, eu quero uma Caloi Ceci. Ô, qual é, filho? Caloi Ceci? Ah, lembra da Caloi Ceci? Tu lembra da Caloi Ceci? Lembra não? Pô, a Caloi Ceci, aquela bicicleta que tinha uma cestinha rosa na frente. Aquela bicicleta rosa. Que isso, Fábio? Tá maluco, pô? Ó, sem preconceito, galera. Ah, tá maluco? Não, Caloi Ceci. Aí, não, pai. É aquela Caloi Cross. Ah, tá, filho. O filho vai dar a Caloi Cross. Tá, sem preconceito. Tá? Sem polêmica, pô. Tá? Não é a bicicleta que vai definir nada. Mas o que eu quero que você entenda aqui, independente de qualquer outra coisa. Nunca vamos ter exemplo aqui de cunho preconceituoso, tá? Então não vem de mimimi não, tá? Que não tem essa aqui comigo não. Nada de preconceito. Repare. No futuro, eu quero que você entenda o seguinte, é isso aqui, ó. O seu filho, ele vai ser um Ceci. Isso, vai ser um Ceci. Ele vai ter muita capacidade econômica. Deixa eu colocar, inclusive aqui, ó. Muita capacidade econômica. Ele vai ter muita capacidade intelectual. Muito inteligente. Profetiza isso pro teu filho, vai. Ou seja, Ceci. Voto censitário. Exige isso que é capacidade o quê? Econômica. Capacidade econômica. Só votar que eles tinham dinheiro. Voto censitário, ou melhor, capacitário. Citário. Existe isso que é uma capacidade intelectual. Capacidade especial. Hoje não. O sufrágio é o quê? Universal. Ele não é mais restrito. E a manifestação desse sufrágio é o quê? Através do voto. E o voto tem algumas características. E você até já gravou.
O artigo 60, parágrafo 4º, fala o quê? O artigo 60, parágrafo 4º fala assim, ó. Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais e o voto de sup. O voto direto, secreto, universal e periódico. O voto de sup, direto, secreto, universal e periódico, é o quê? Cláusula pétrea. Não pode ter uma proposta de emenda tendente a abolir o voto de sup, direto, secreto, universal e periódico. Mas além dessas características, o voto tem outras características. Ele tem um valor igual para todos, de acordo com o que fala a cabeça do artigo 14. O meu voto é igual ao do nosso amigo aqui que está aqui comigo gravando. É igual ao do presidente. É igual ao de todos. Não existe aquele voto de família, onde o cara tinha um número de pessoas ali, aquele voto valia pela quantidade. Não tem mais isso, tá? O voto tem um valor igual para todos. Mas além disso, anota aí, gatilho aí. O voto, ele tem o quê? Uma característica chamada de personalíssimo. O voto é personalíssimo. Eu não posso pedir para alguém votar para mim. O voto é personalíssimo. Anota, eu não posso pedir para ninguém votar para mim. Tem natureza personalíssima. Além disso, o voto é o quê? Obrigatório. O voto é obrigatório. Mas essa obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea? Não. Então poderia ter uma proposta de emenda tendente a abolir a obrigatoriedade do voto, sim ou não? Sim, porque a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Poderia então ter uma proposta de emenda transformando o voto, que é obrigatório, em um voto facultativo, sim ou não? Sim. Porque a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é apenas o quê? Voto direto, secreto, universal e periódico. Voto de sup. Então, além dessas características, o voto ele é o quê? Ele é obrigatório. Sim. É regra geral. E aí a gente entra na capacidade eleitoral o quê? Ativa. Na capacidade eleitoral ativa. O direito de eleger, de votar, o direito do eleitor, o direito do cidadão, de cidadania, o ato de você se transformar no cidadão, retirar o título eleitoral. O que a gente tem ali? O alistamento eleitoral e voto obrigatório para quem? Obrigatório para maiores de 18. Facultativo para quem? Para os maiores de 70, analfabetos, e os maiores de 16 e menores de 18. Vamos construir uma linha do tempo? Olha aqui, ó. Construindo uma linha do tempo. Que a gente tem aqui, tá? 16, 18, 70. O alistamento eleitoral. Não confunda alistamento militar, não. Alistamento eleitoral. O ato de você se alistar numa junta eleitoral e ter o teu título eleitoral. Não confunda alistamento militar, é diferente. O alistamento eleitoral e o voto, obrigatório para quem? Maiores de 18. Facultativo para quem? Maiores de 70. Facultativo para quem? Maiores de 16 e menores de 18. Responde para mim então. Responde aí, certo ou errado? O alistamento eleitoral e voto, obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18? Todos os brasileiros maiores de 18? Certo ou errado? Pensa comigo, certo ou errado? Errado. Maior de 70 é o quê? Facultativo. Não está errado, todos não. Responde. O alistamento eleitoral e voto, são os dois. Obrigatório para todos os brasileiros maiores de 18, menor de 70. Certo ou errado agora? Certo ou errado? Errado, pô. Errado, responde aí, pô. Errado. Por quê? Porque aqui no meio tem quem? Analfabeto. Para analfabeto é facultativo. Então não são todos os brasileiros maiores de 18 e menor de 70. Facultativo também para os maiores de 16 e menor de 18. Temos a facultatividade. Então muito cuidado que essa é a capacidade eleitoral ativa, o direito de votar, de eleger, que o cidadão tem. E pode ser conquistado a partir de 16 anos, facultativamente. Repare que tem algumas pessoas que não podem se alistar eleitoralmente. Quem é? O estrangeiro. Tá? E durante o serviço militar obrigatório, quem? Conscrito. Repare, se o cara não pode se alistar eleitoralmente, ele não é cidadão. Se ele não é cidadão, ele pode pleitear um cargo eletivo? Não. Ele vai virar o quê? Inelegível. Ou seja,
tá? Os inalistáveis são inelegíveis. Não podem ser eleitos. Porque ele não vai ser cidadão, ele não pode participar das decisões políticas do Estado, eles são inalistáveis. E quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. O estrangeiro você já sabe. O estrangeiro, ele não pode pleitear o cargo eletivo, ou seja, ele é inelegível, ele é inalistável, ele não pode participar das decisões políticas do Estado. Ele não tem um vínculo político. Perfeito? O estrangeiro, então, mais o brasileiro, o estrangeiro naturalizado. Para com isso, tá? Para com isso, caraca. Não existe estrangeiro naturalizado, porque se o cara é estrangeiro e ele se naturalizou, ele deixa de ser estrangeiro para ser o quê? Brasileiro naturalizado. Então não existe isso não. Para. Aí ele pode pleitear os cargos, né, que estão à sua disposição, exceto aqueles de brasileiro nato. Outra coisa. Então o estrangeiro, ele é inalistável. Automaticamente ele é o quê? Inelegível. E quem? Os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles que estão cumprindo um serviço militar obrigatório. Recruta, aquele 1 ano de serviço militar obrigatório. Eles são o quê? Os conscritos. Eles são inalistáveis. Que isso? Eles não podem se alistar. Eles são inalistáveis. Então, quem são os inalistáveis? Não pode se alistar. Estrangeiro, conscrito. Pô, por que isso aí, Fábio? Olha só, a única explicação que eu tive mais ou menos é o seguinte: vimos uma ditadura, lembra disso? Um processo de redemocratização, aquela coisa toda e tal, ditadura, aquela coisa, e saímos de um governo militar para um governo civil. O que eles colocaram aí? O que poderia ser? Agora não. A gente vê aí, ó, alguns. A galera criada por vó e tal. Antigamente, como é que era o alistamento eleitoral? Ou alistamento militar, agora tô falando de militar mesmo. Pô, me lembro que eu fiquei lá, ó, de madrugada, ia lá, pô, meia-noite já, 11 horas do outro dia, no dia anterior, a gente tava lá na fila já e tal. E tinha nego que ia com a mãe. O Breno, por exemplo, foi com a mãe dele. A mãe levou ele. Criado por vó. E fica lá, a mãe fica lá e tal, a noite toda. Enfim, tem... Antigamente, hoje não, hoje o alistamento é online, caraca. Pô, mudou Nutella, caraca. A convocação era gigantesca, era ou não era? É gigantesca. Olha o que aconteceu. Aí a explicação que eu entendi aqui, que eu consegui pegar. Inclusive o ministro do Supremo, Gilmar, outro dia falou sobre isso. Qual foi a explicação? O constituinte, ele transformou o conscrito em inalistável para ele não participar das decisões políticas naquele momento. Por quê? Imagine uma massa sendo convocada para serviço militar obrigatório. Antigamente era assim. Brasil todo, movimentação. Essa galera poderia servir como massa de manobra. É ou não é? Então, o que o constituinte fez? Ele deixou os conscritos o quê? Inalistáveis. Naquele momento, ele não pode participar das decisões políticas do Estado, porque eles poderiam servir como massa de manobra. Então, o conscrito, o militar conscrito, ele é inalistável, ele não pode participar das decisões políticas do Estado. Naquele momento, ele é inalistável. Tá? E os inalistáveis são inelegíveis, naquele momento ele também não pode se eleger. Além dos inelegíveis serem os inalistáveis, né, que são os estrangeiros e os conscritos, também temos quem? Os analfabetos. O analfabeto, ele é o quê? Inelegível. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Exceto quem? Tiririca. Não. E detalhe, tá? O TSE manda fazer uma prova. É mais ou menos assim. Tem que saber interpretar. É isso mesmo, só isso mesmo. Ler o texto e interpretar. Vovó viu a uva. Ivo viu não sei o quê. Soube interpretar, pode pleitear um cargo eletivo. É mais ou menos isso. Então o cara já não é mais analfabeto. Bem, matou? Mas o analfabeto, ele é o quê? Inalistável também. Inelegível, na verdade. Inelegível. Inalistável ele pode votar, mas não pode ser o quê? Votado analfabeto. Matou? Então, ó, só para você fixar aí mais
Capacidade eleitoral ativa, direito de votar, de eleger que o cidadão tem. Alistamento eleitoral e voto, maiores de 18. Facultativo, obrigatório maior de 18, facultativo. Analfabetos, maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18, facultativo. Vedados estrangeiros conscritos, tá? Exceção de quem? Português equiparado. Porque você sabe que o português equiparado, ele terá os mesmos direitos do brasileiro o quê? Naturalizado. Neste caso, ele pode até participar de decisões políticas do Estado. Capacidade eleitoral ativa, direito de votar. A gente fecha esse bloco aqui. No próximo bloco a gente vai ver o que? A capacidade eleitoral passiva. Direito de ser votado, de ser eleito. Aí a brincadeira começa. Ele pode brincar de várias formas e fazer milhares de questões com isso. E já caiu. E você vai ter que entender, tem partes complexas. Te espero no próximo bloco. Valeu!